A paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, você que depois vai estar ouvindo esse vídeo, essa mensagem. Nós estamos aqui no Monte Amendoeira, hoje dia 10, né? 10 de agosto, 11 de agosto, perdoe. Isso, 11 de agosto, Monte Amendoeira, meditando na Palavra de Deus, buscando de Deus resposta para algumas coisas que às vezes ficam na nossa mente e a gente tem que usar o passado como exemplo para que a nossa vida possa ser transformada, a nossa vida possa ser mudada. Porque não adianta estar numa igreja, algumas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então o que nós estamos vendo nesses últimos dias, amados irmãos, muita gente na igreja, mas pouca gente em Cristo. Muitas pessoas, como essa árvore que está aqui, por detrás aqui, ó, está seca. Não tem nem folha, nem tem frutos. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. E Jesus disse que Ele é a videira verdadeira. Nós somos o ramos. E todo aquele que está ligado junto à videira, Jesus disse que esse dá muito fruto. Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, como eu disse, temos que usar o passado para mudarmos a nossa vida. Usarmos experiência de homens de Deus do passado, o que eles fizeram e qual foi o resultado das atitudes de cada um deles. E por isso nessa tarde eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque. Aleluia. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigianote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Versículo 16. E ouvindo, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci dentro em mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o canto bom sobre os meus instrumentos de músicas. Amados, o nome Abacuque significa aquele que luta. Nós vemos aqui que a vida do profeta Abacuque foi uma constante luta. É isso que ele faz espiritualmente nos escritos que levam o seu nome. No capítulo 1, você pode acompanhar, Abacuque, desesperado por causa da maldade que rodeava, alcançou 2 orações de reclamações a Deus, e ambos foram respondidas. A primeira oração que Abacuque fez a Deus foi: peço que
versículo 2: até quando, ó Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvará. Abacuque aqui, amados irmãos, ele faz uma pergunta a Deus, porque a gente às vezes pensa, por fazermos orações, e às vezes as orações não são respondidas, pensamos que Deus não está ouvindo, pensamos que as coisas não estão mais no controle de Deus. Só que nós nos enganamos, porque quando não está mais no nosso controle, permanece no controle de Deus, permanece na mão de Deus, porque nada sai ao controle de Deus. E aí ele continua dizendo: por que razão me fazes ver iniquidade e ver a vejação? Porquanto a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem consinte a contenda e o litígio. Então, a situação do povo de Israel naquele momento era uma situação de pecado. Eles estavam vivendo uma vida pecaminosa. E Abacuque clama a Deus por injustiça. E aí Deus responde à oração de Abacuque, porque o profeta pensou que tinha saído do controle de Deus. E aí Deus responde: vem entre as nações, olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não vos crereis quando for contada. Deus falando: olha, Abacuque, você está pensando, saiu do teu controle, mas continua no meu controle, porque eu vou realizar uma obra grande, uma obra tremenda na vida desse povo. Quando sai do seu controle, continua no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada está fora do controle de Deus. Abacuque clamou a Deus por misericórdia em favor de Israel, quando o Senhor enviou o seu juízo sobre a nação por meio dos babilônicos. Abacuque capítulo 1, versículo 2 que lemos. O coração de Abacuque estava partido de dor por causa da condição dos israelitas. O profeta chorou amargamente e clamou a Deus, mas parecia que está parecendo que Deus não estava ouvindo. Será que você consegue relatar o clamor desesperado de Abacuque? Algumas vezes você já clamou ao Senhor, orando, jejuando, guerreando em oração, mas parecia que os céus estavam como bronze e o Altíssimo não estava ouvindo. Já aconteceu isso com você? Você orar, buscar e fervoroso ali, e só parecer que Deus não está ouvindo? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Mas eu aprendi aqui. Há momentos em que enfrentamos circunstâncias e problemas desesperadores. Guerreamos no Espírito por meio da oração e jejum. E ficamos cansados na batalha. Ficamos cansados. Ficamos esgotados pela dor e a derrota, porque às vezes as pessoas falam que se crente tiver uma vida de derrota, sofreu alguma derrota, é porque está em pecado, e não é. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O diabo vem para tentar, o diabo vem para perturbar, o diabo vem para tirar a tua paz, mas Jesus diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir a obra dele, e ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Ele não tem mais domínio sobre você, sobre a tua família. Você é a obra do Senhor. Você está edificado no Senhor. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Mas momentos difíceis nós temos que passar. Momentos difíceis não adianta. Você vai passar, eu passo.
Mas o mais gostoso disso é que Deus nos dá a vitória no meio da dificuldade. Deus nos dá vitória no meio da dificuldade. Deus nos dá vitória no meio de vale de ossos secos. Deus nos leva às vezes a ver coisas que nós não queremos ver. Eu acredito que o profeta Ezequiel não queria ver vale de ossos secos. E o mais interessante é que aquele vale estava sequíssimo. Se colocasse a mão, quebrava. Tinha que pisar com cuidado, e Deus faz ele passar ao redor, andar no meio do vale. E Deus faz uma pergunta a Ezequiel que eu acredito que eu daria a mesma resposta. Ezequiel, porventura esses ossos podem voltar à vida? Às vezes a gente enfrenta situações na nossa vida, entramos em determinadas situações em que a gente fica assim, Senhor, não tem mais jeito. Mas a resposta de Ezequiel foi, Senhor, tu sabes. E a ordem de Deus ali para Ezequiel foi, Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre o vale. Fala para os vales. Fala para o vale de ossos secos. Fala para os ossos ouvir a minha palavra. Então nós temos que falar, irmãos. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. E nós vemos ali no mistério de Ezequiel, não sei por que Deus me levou para isso, estou falando sobre Abacuque, mas o vale de ossos se transformou em vale de cadáveres. E depois daquele vale de cadáveres se transformou em um grande exército. E é assim que Deus faz conosco. Deus às vezes nos leva a ver coisa que não queremos ver, mas é porque Ele quer realizar uma grande obra através da nossa vida naquele lugar. E não podemos ser covardes. Não podemos nos desanimar, não podemos deixar, porque Deus quer usar você que está nos ouvindo nessa tarde. Deus quer usar você para mudar a situação da nação. Não é só dentro da sua casa, não. Deus quer usar você para mudar uma nação. Paulo disse assim, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você transformar a tua mente hoje, você pode mudar o mundo, porque com a maneira de pensar você pode criar uma guerra, mas com a maneira de pensar você pode mudar o mundo. Pense certo, renove a tua mente nessa tarde. Se você estiver a ponto de desfalecer, ele estava dizendo assim, ó. O Senhor diz para você assim, ó. Não desista. Não pare de orar. Não esmoreça. Sou maior do que qualquer desafio. Deus está falando para você hoje. Deus está falando. Se você estiver a ponto de desfalecer, você pode estar quase morrendo, quase não aguentando mais nada. Deus está dizendo para você, não desista. Não pare de orar. Não esmoreça, sou maior do que qualquer desafio ou circunstância que você poderá enfrentar na tua vida. Espera em mim, confia em mim para livrá-lo. Deus vai te livrar. Eu fico me lembrando aqui agora daquela passagem que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Passe para o outro lado do lago. E os discípulos passam, entram dentro do barco, Jesus sobe o monte, fica sozinho orando, buscando em oração. Porque eu nunca vi Jesus ensinando os discípulos a pregar, mas ensinou a orar. E é isso que estamos fazendo. Jesus buscou um monte, orava, estava orando e falou, passa para o outro lado. A ordem vem de quem? Vem do mestre, vem do Senhor. E os discípulos entram dentro do barco. E ali diz que levanta uma grande tempestade. O vento era ao contrário, os discípulos estavam quase perecendo. Os discípulos estavam quase morrendo, desesperados. Mas eles não pararam de remar. Diz que na 9ª vigília da noite eles estavam remando. E o vento era contrário. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se eles parassem de remar, o barco ia ser lançado na pedra. E todos eles iriam morrer. Em meio às dificuldades, em meio às lutas da nossa vida, nós não podemos parar de lutar, não podemos parar de remar. Porque vai ser pior. Se eles param, a própria onda ia jogar ele na pedra, o barco ia quebrar e eles iam se destruir, iam morrer afogados. Mas diz que na 9ª vigília da noite Jesus apareceu andando sobre o mar. Aleluia! Jesus parece andando ali, aquela região, uma região que tinha um histórico. Dizia que aparecia fantasma, eles ficaram mais desesperados ainda, ficaram apavorados. E o pavor é diferente do medo. O medo é bom,
Eu nunca vou morrer afogado, a não ser que eu esteja dentro de um avião, o avião caia dentro do mar, porque eu não abuso do mar, não sei nadar. Quem morre afogado é quem sabe nadar. Mas Jesus estava andando ali naquele mar. E Pedro era pescador, mas ele estava afundando. Interessante isso. E aí o que acontece? Quando eles verem Jesus, Jesus fala, não tema, sou eu. Pedro se precipita, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti. E ele vai andando. Louvado seja o nome do Senhor. Faça isso. Vá em direção a Jesus, ande sobre o mar. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Então por que você está com medo? Não tema. O Senhor é contigo. Deus eventualmente respondeu às queixas de Abacuque. E Deus disse-lhe que ele estava levantando os babilônicos para trazer o seu juízo sobre a terra. Abacuque capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus disse, olha, eu vou levantar o inimigo contra o povo. Então no capítulo 3, encontramos uma poderosa oração de fé feita por Abacuque, porque ele entendeu em que em tempos difíceis, independente do juízo ou da maldade ou de injustiça, Deus ainda permanece no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida, no controle da minha vida. Por mais que pareça que seja impossível você sair dessa situação, Deus está no controle. Como enfrentamos a maldade, como enfrentamos a injustiça. E às vezes a oração de Abacuque é um modelo para seguirmos durante a situação difícil da vida, irmão. A oração de Abacuque é o modelo. Quantas injustiças, quantas calúnias as pessoas às vezes se levantam. Nós estamos vendo aí, irmão, uma avalanche de pessoas dizendo que são pastores. São chamados pastores, mas pastores chamados por Deus são poucos. E aí por causa disso o nome do Senhor está sendo blasfemado na boca de alguns. Porque as pessoas não vêm para o caminho do Senhor, as pessoas não vêm para a igreja. Por quê? Porque tomam como exemplo esses maus pastores, esses mercenários. E é necessário que a igreja se levante, a igreja, como diz lá em Mateus capítulo 25, existem 10 igrejas, 5 prudentes, 5 insensatas. As prudentes têm que se levantar, tomar o cajado na mão e olha, fazer a tua parte. Pelos seus frutos conhecerei, mas ao contrário, o que estão fazendo? Estão se misturando com o nego que não presta. Estão associando. Nós estamos vendo aí na internet, pastores se associando à maçonaria, pastores se associando a satanistas, trazendo maldição para dentro da igreja. Assim como aconteceu lá no livro de Josué, no capítulo 7, o pecado de Acã escondido dentro da igreja, e a igreja não está prosperando, vidas não estão sendo alcançadas, vidas não estão sendo transformadas. Porque líderes estão com pecado encoberto, tem que tirar esse pecado, desenterrar esse pecado. Vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus há de vir. Jesus está vindo buscar a igreja, e se você permanecer desse jeito, você vai ouvir, maldito, apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome não profetizamos, não falamos língua, não colocamos a mão sobre o enfermo, nos curamos. Jesus disse, olha, direi abertamente, nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Está fazendo pecado, está trazendo pecado para dentro da igreja. Está perdendo teu tempo. O clamor de Abacuque, primeiro que nós aprendemos, ele clamou por misericórdia em meio a juízo. Capítulo 3, versículo 1 e 2, a misericórdia. Ele reconheceu que tinha ouvido a voz do Senhor e que temia. Ele pediu a Deus que avivasse a sua obra no meio dos anos. Ele pediu ao Senhor que, em meio à sua ira, ele lembrasse da sua misericórdia. Aleluia, a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Eu acho que alguns não foram destruídos ainda por causa disso, porque Deus é longâmino. Mas se a igreja for embora, o Espírito Santo for, tu vai ficar, querido. Vai ficar para a grande tribulação. E aí quem vai estar reinando aqui é Satanás. É a trindade satânica. E aí ele não tem misericórdia não.
Aí agora você faz a vontade dele ou você faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus no período da grande tribulação vai ser você perder a sua cabeça, porque está escrito lá, esses são os que morreram por amor da palavra do meu nome, diz o Senhor. Agora nós vivemos no tempo da graça, mas a graça vai embora, o Espírito Santo vai embora. E se você não consertar a tua vida, já era. Vai passar pelo período da grande tribulação. E para você se salvar, para você ter direito a entrar no reino dos céus, vai ser perdendo a tua cabeça. Porque agora Jesus está falando, vinde a mim. Jesus está como advogado agora, mas quando ele voltar, vai vir como juiz. Então abra teu olho, toma uma posição diante de Deus. Deus não quer destruir você não. O segundo item que nós vemos aqui, que é Abacuque, ele louvou a Deus, a sua majestade por poder. A sua glória cobrirá os céus e a terra enchia-se do seu louvor. Seu resplendor era como a luz. Aleluia. Ele tinha chifres saindo das suas mãos, verdadeiramente forças e o seu poder estava escondido. Abacuque também prometeu esperar no Senhor. Capítulo 3, versículo 16 a 19. Embora estivesse com medo, o profeta aceitou o objetivo da decisão de Deus. Capítulo 3, versículo 16. Ele se regozijou no Senhor, o Deus da sua salvação. E ele fala algo tremendo que nós lemos aqui, que nos chama a atenção. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não houvesse fruto na vide, ainda que o produto da oliveira mentisse, ainda que os campos não produzissem mantimento, ainda que as ovelhas da malhada fossem arrebatadas, ainda que não houvesse vaca no curral, Deus era a sua força. Aleluia. Ele fazia seus pés como da corça e ele fazia andar em lugares altos. Abacuque tinha essa convicção, tenha essa convicção, que a sua oração hoje não seja como a oração de Jacó. Senhor, se tu me der, eu faço. Se tu me der, eu faço. Não seja interesseiro. Faça a oração de Abacuque. Ainda que não tenha nada, ainda que eu passe por dificuldade, ainda que esteja tudo dando errado na minha vida, eu vou me alegrar no Senhor. Que você possa tomar essa palavra hoje e possa compreender que Deus iria fazer o juízo que viveria. Ele se perturbou muitíssimo e clamou ao Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O profeta temeu, ou temia pelas suas palavras, e caíram pela espada, pela fome, pela destruição que varreria a face da terra. Abacuque não orou para Deus julgasse a terra, mas para que no meio dos anos que seu juízo estivesse sendo derramado, ele se fizesse conhecer e tivesse misericórdia. O clamor de Abacuque era que, apesar do cativeiro babilônico, Deus avivasse e restaurasse a sua obra entre os israelitas. E ele estava clamando, aviva-nos, Senhor, e faze-nos de novo. Que você possa ter essa oração nesse dia. Possa fazer essa oração comigo nesse dia. Essa oração de avivamento, essa oração de transformação. Avivamento começa dentro para fora. Avivamento começa no coração, começa na alma, começa de dentro para fora. Não adianta você tentar ser avivado por fora. Uma aparência. Isso não vai te levar ao céu não, irmão. Porque Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, que o que sai da boca do homem procede do coração. Então se você começar a avivar de dentro para fora, o que você vai falar aí daí para frente vai ser palavra de vida, vai ser palavra de salvação. E pessoas vão ser alcançadas através do teu testemunho pessoal, através da tua vida. E as pessoas vão falar, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E quando as pessoas falam isso, o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado. Diferente do que estão dizendo hoje aí, ali, mau exemplo, ali, diz que é crente. Isso é testemunho que está contrariando a palavra de Deus, está amaldiçoando, está falando contra Deus, porque quando fala contra o crente, está falando contra Deus. Então que você possa tomar uma postura hoje, mudança de vida. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 diz, e esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu virei do céu e sararei a sua terra e curarei os seus pecados. Que Deus vos abençoe nessa tarde. Que você seja abençoado em nome de Jesus. E a tua vida seja transformada para a glória de Deus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, ó Pai. Sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Que a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos são Tuas misericórdias. Porque as Tuas misericórdias, Senhor, elas duram para sempre. Por isso, Pai, queremos Te exaltar. Por isso, Deus, queremos glorificar o Teu nome. Dizer, Senhor, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua obra. Deus, não deixa que nós venhamos ser contaminados com o povo. Porque algumas pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas nós vemos ali, no caso de Moisés ali, Senhor, os israelitas, eles contaminaram o irmão de Moisés. E eles fizeram um bezerro de ouro, adoraram a um bezerro. Não deixa que o líder venha ser contaminado, Senhor. Não deixa que ele venha se vender, porque tudo que ele tem não é dele, é emprestado. Nós somos mordomos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esse líder. Toma a Tua igreja, Senhor. Traga um avivamento na face da terra, Senhor. Que nós possamos ser avivados, Senhor, como Abacuque. Possamos dizer, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que tenha dificuldade na nossa vida, nós vamos esperar no Deus da nossa salvação. E no Senhor nós sabemos que podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Estamos aqui neste monte, já escurecendo. Mas que essas palavras, Senhor, que foram ditas hoje aqui, Tua palavra diz que não volta vazia, que possa encontrar coração sábio, para que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus.